Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Xalá seja com todos vocês. Sou o Parel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar com vocês sobre a nossa série Mediunidades. Terminando, finalizando a nossa série sobre as mediunidades comuns. E aí a gente vai passar para as mediunidades mais raras. Mas terminando, nós temos que falar sobre o médium de intuição. Quer saber dele? Vem saber com a gente. Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá sempre. Sejam bem-vindos, como eu disse, aqui no canal Umbanda Reino da Paz. E antes da gente falar sobre intuição, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha. Então, clica aqui no like, bem aqui embaixo, que isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você ainda não viu, nós temos uma playlist aqui, onde nós falamos sobre todas as mediunidades comuns, já falamos sobre várias delas, foram mais de 10, então dá uma olhada que com certeza você deve ter alguma mediunidade dessa. Elas, por serem as mais comuns, todo mundo tem pelo menos uma dessas mediunidades. E a mediunidade que nós vamos falar hoje é a mediunidade de intuição. Com certeza, quando nós falamos em mediunidade de intuição, é a mediunidade que mais as pessoas vão menosprezar, por ela ser uma das primeiras mediunidades. Todo médium ele é intuitivo, mas a gente tem que entender que ter algumas intuições e ser um médium de intuição é diferente. Tá? O médium de intuição é um médium que ele está conectado sempre, a todo momento, e não que de vez em quando ele tem uma intuição ou outra. Tá? É lógico que essa mediunidade pode começar dessa forma, com algumas intuições bem espaçadas, tá? Algumas intuições que vão vindo aos poucos, que as pessoas não entendem, mas ao longo do tempo você torna-se um médium intuitivo de intuição a todo momento. E o que é a intuição? A intuição é uma mediunidade que ela aparece em muitas pessoas e ela faz-se entender de forma mecânica, de forma intuitiva. Então, por exemplo, quando você não entende o porquê você está fazendo um ato, vamos supor, você está andando na rua e de repente vem a intuição de você entrar numa loja e comprar uma guia. Isso é uma mediunidade intuitiva. Se fosse uma clareaudiência, você iria ouvir a voz da entidade falando, olha, entre naquela loja e compre esta guia. Então, essa mediunidade de intuição, que ela é importante, ela é uma mediunidade que ela vai aparecer em muitos casos e dessa forma mais mecânica, ela vai depender menos da nossa interpretação. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo que as pessoas tendem a menosprezar essa mediunidade e, de uma certa forma, torná-la muito comum, essa é uma mediunidade extremamente importante porque ela não passa pelo filtro. Enquanto a clareaudiência, enquanto a clarividência, a própria vidência, a clareolfativa, ela precisa da nossa interpretação. Ah, eu senti um cheiro de rosa branca. Ah, o que isso quer dizer? É interpretação. A mediunidade de intuição, ela não vai ser interpretada. Ela não vai passar por este filtro cerebral que nós temos. Ela vai simplesmente acontecer. Os médiuns intuitivos, eles são muito importantes dentro de uma mesa de desobsessão, por exemplo, dentro de uma mesa branca, dentro de uma corrente umbandista, dentro de uma corrente espírita. Por que ele é muito importante? Porque ele é o médium que vai ser o grande termômetro daquela gira. Porque pela intuição dele, ele vai sendo levado às energias que ele não vai entendendo, ele não vai conseguindo assimilar. É muito mecânico. E isso é muito bom para os médiuns que estão dirigindo os trabalhos, para os pais de santo, para os dirigentes, para que eles possam entender e eles possam pautar os seus trabalhos. Nós não podemos esquecer que médiuns intuitivos são extremamente importantes nesse momento. Por quê? Porque ele não vai ter esse filtro, ele vai simplesmente vivenciar, ele vai simplesmente deixar passar aquela energia. Se você for um médium intuitivo, a gente sempre pede, comenta aqui se você já teve um caso dessa intuição. Entendam que muita gente confunde médium intuitivo com médium de premonição. Premonição é, nossa, eu senti que alguma coisa vai acontecer. Isso não é intuição, tá? Isso é uma premonição. Você está, de uma certa forma, é um médium clarividente, que ainda não conseguiu abrir a vidência da clarividência, mas ele já está em contato com essas premonições. O médium intuitivo, ele é um médium presencial. O que é um médium presencial? Ele está tendo uma intuição daquele momento. Ele não está tendo uma intuição de algumas horas, de alguns dias. Ah, nossa, de repente eu tive uma intuição que alguma coisa vai dar errado daqui a uma semana.
Isto é clarividência. Intuição é presente. Eu estou tendo uma sensação estranha neste momento. Nesse lugar que eu estou carregado, esse lugar que está bem, ou essa pessoa que está passando algum problema. O médium intuitivo, ele é um médium muito conectado com vários chakras. Enquanto os outros médiuns têm seus chakras específicos, o médium de intuição tem todos os chakras muito bem ativados, muito bem expansivos, porque a intuição ela vai gerar pelo corpo magnético, pelo campo magnético inteiro desse médium. Então esse médium vai ter intuições, ele vai ter contatos que ele mesmo não vai entender. Aliás, é muito comum que no começo dessa mediunidade, o médium passe por isso. Ele, em algum momento, ele pode até ter alguns conflitos internos, porque é uma mediunidade, como eu disse, mecânica, e ela é muito expansiva, então quando ela aparece, e você não consegue ter muita noção. A mediunidade de intuição, diferente das outras mediunidades, ela pode aparecer nos primeiros anos de vida, porque olha só, uma criança de 3 anos, se ela tiver uma evidência, ela pode até ter, mas ela não consegue assimilar o que ela está vendo. Agora, a intuição ela já pode ter. Então, é uma das primeiras mediunidades a aparecerem, e ela é uma mediunidade bem comum. Aliás, vários médiuns são intuitivos, e dessa intuição ele começa a trabalhar outra mediunidade. Mas a intuição começa a ser uma das primeiras mediunidades. Não é uma mediunidade fraca, não é uma mediunidade ruim, é uma mediunidade muito forte, que, aliás, auxilia muitos trabalhos espirituais. Tá? Se você é um médium intuitivo, conta para nós, dá uma olhada na nossa série, que nós já falamos de várias mediunidades. E semana que vem, a gente começa a falar sobre as mediunidades raras. Dentre delas, a psicometria, a xenoglosia e tantas outras, a própria apometria e várias outras mediunidades que são mais raras, mas que também acontecem. Se esses nomes que eu falei você não conhece, espera que a partir da semana que vem a gente fala sobre isso. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.